Descontos indevidos na conta bancária podem indicar algum tipo de fraude. Isso vem acontecendo com frequência com os aposentados quando a cobrança se trata de empréstimos consignados. A melhor maneira de não perder dinheiro é ficar de olho no extrato. Veja na reportagem de Mara Martinez. Dona Rosemira é aposentada desde 2005. Depois de um ano recebendo corretamente o benefício, percebeu que o valor da aposentadoria estava diminuindo a cada mês. Os descontos chegavam a R$ 500 mensais. Em 2008, ela recebeu uma ligação de uma instituição financeira, pedindo que ela renovasse o empréstimo que ela nunca tinha feito. Foi aí que ela descobriu a fraude. Me deram esperança. Não, isso vai ser resolvido rapidinho. Que tá bem caracterizada aqui, foi fraude, tá bem grosseira a fraude, inclusive só tinha dados de pessoas que não, assim, endereço, conta corrente, onde o dinheiro foi depositado, sabe, não tinha nada a ver comigo. No Rio de Janeiro, a Justiça condenou o Banco Itaú a pagar por danos morais R$ 5.000 um cliente que vinha sofrendo débito automático de R$ 33 em sua conta bancária. Ele não contratou o empréstimo consignado ao banco, mas pagou por ele durante vários meses. Para ter o dano reparado, ele também recorreu à Justiça. De acordo com este advogado, não há como o banco se livrar da responsabilidade que ele tem com o cliente que foi lesado. Caso de suspeitas de descontos indevidos na conta bancária, o advogado aconselha que o cliente verifique mensalmente o extrato da conta. Primeiro, a gente indica ele registrar um boletim de ocorrência. É interessante o cliente também pegar e procurar o banco imediatamente, relatar o que está acontecendo. Muitas vezes ele consegue solucionar de forma administrativa essa pendência. Caso não seja possível, aí não aconselhamos, mas ele não vai ter outro caminho a não ser entrar na justiça. Bom, e a nossa convidada para tratar desse tema é a advogada especialista em direito do consumidor, Renata Viana. Boa tarde. Boa tarde. Há um prazo para se solicitar o reembolso de um desconto indevido em uma conta corrente? Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, ele não prescreve um prazo, né? Então, o ideal é que se verifique os prazos contratuais que devem estar aí registrados no contrato com o banco, né, com a instituição financeira a qual se fez o empréstimo, mas e se não tiver, o prazo máximo que o Código de Defesa do Consumidor traz, né, para vício de serviços e produtos, troca, conserto, são 30 dias. Então, seria um prazo razoável para que o banco restituísse esse valor ao cliente ou regularizasse esses descontos que estão sendo feitos indevidamente na conta. Pois é, então seria também esse tempo que o banco teria para restituir, então, esse valor, como a senhora disse, O ideal é que fosse no menor prazo possível, até porque isso está correndo juros na conta do correntista e tudo, né? Então, se há uma violação e se essa violação ela é imediata e se o cliente aponta essa violação, esse desconto indevido, o ideal é que o banco restitua imediatamente. Se isso não for possível, aí observar aí no máximo esses 30 dias, que seria um prazo razoável para o banco regularizar a situação do cliente. E se o cliente estiver devendo o banco, ele pode, o banco, no caso, fazer desconto sem autorização desse cliente? Em hipótese, eles devem estar no contrato de empréstimo. Então, por exemplo, se você tem um contrato de empréstimo e está prescrito que você vai pagar naquela data e tem uma ressalva dizendo que os valores que entrarão na conta, né, serão utilizados para a quitação daquele empréstimo, aí o banco está autorizado a fazer aquele desconto. Agora, indevidamente, o banco não, sem o cliente saber, o banco não pode fazer descontos. E quando é o cheque especial que está descoberto, o banco pode pegar o dinheiro que caiu ali na conta? Na verdade, o cheque especial já é isso, né? Então, como já é um empréstimo pré-aprovado, todo o dinheiro que entra, em princípio, ele já está entrando para cobrir aquele empréstimo previamente autorizado pelo cliente. Então, aí nesse caso, sim, nesse caso o dinheiro que entra, ele já cobre aquele saldo devedor, né? E já não debita juros, enfim, daquela parcela que está sendo paga, né? E o cliente também vai continuar tendo acesso àquele dinheiro, né? Porque ele continua tendo acesso àquele dinheiro livremente, né? Até que o banco corte efetivamente o cheque especial. Ok, e vamos conferir a dúvida de um telespectador sobre esse assunto de hoje. Vamos lá. Meu nome é André Luiz Pereira, sou assistente administrativo. Eu gostaria de saber se eu tenho que assinar por escrito, autorizar ao banco a fazer desconto em minha conta.
Pois é, então isso tem que estar previamente descrito, inclusive em um contrato, né? Em um contrato, é. Hoje em dia, muitas vezes a gente tem ligações dessa natureza, contratos por telefone. Então, o consumidor ele tem que tomar cuidado. Quando ele fechar um contrato de empréstimo, de consignação com uma instituição financeira, o ideal é que ele peça, após o telefonema, registre o nome do atendente, registre o número do protocolo e peça por escrito as cláusulas contratuais que foram ali ajustadas, porque senão depois ele vai ficar complicado dele até se ver ressarcido perante o Poder Judiciário, uma vez que ele não tem provas de que efetuou aquele contrato com aquela determinada instituição financeira. Quem que deve ficar atento à quantidade que deve ser descontada de uma conta salário, por exemplo? É o cliente ou o banco? Ele que deve estipular, são tantos % para o empréstimo? Existe uma determinação do Banco Central que limita os empréstimos consignáveis a 30% do valor dos rendimentos do cliente, né? Então, o banco, em tese, como ele tem um amplo cadastro, ele teria como fazer o rastreamento para saber quanto de empréstimo aquele cliente já tem na sua renda, quanto que já está comprometido no seu salário. Mas, infelizmente, não é assim que funciona, porque o banco também tem interesse em emprestar, porque, em tese, ele vai pagar. Então, o banco seria responsável, a instituição financeira seria responsável por essa apreciação, mas nem sempre é assim. Quando o empréstimo ele é consignado, aí sim ele tem que ser consignado à base de 30% do salário. Ok. E agora temos mais uma outra pergunta de uma telespectadora. Confira. Meu nome é Monique Kribelpak. Eu queria saber se existe limite de juros para empréstimos consignados. E então, há um limite de juros? 30%. 30% dos rendimentos. Aí tem esse limite. E quando o cliente resolve fazer um abatimento, antecipar algumas prestações desse empréstimo, pode ser descontado esses juros? Com ou certeza. Não? Com ou certeza. Isso tem que estar estipulado em contrato? Não. Quando você estipula um contrato, a divisão desse valor do empréstimo, ela já vai contar os juros até a última parcela. Então, considerando que você fez um empréstimo em 12 meses e paga em 4, não tem sentido o banco te cobrar pelos outros 8 meses. Então, imagino eu que o banco deva fazer o abatimento desses juros e faça o recálculo desse empréstimo para que a pessoa pague efetivamente os serviços que foram utilizados correspondentes a 4 meses. Juros sobre juros, tudo deve ser descontado e só vai cobrar mais a taxa de administração que foi utilizada pelo serviço prestado pelo banco. Sim, agora o limite de juros que é 30% ou o limite de renda? No limite da renda. Então, por exemplo, você ganha R$1.000, então você tem um limite de R$300 de margem consignável. Então, os 30% é que devem ser observados. Os juros, o STF já disse que os 12% anuais, eles não precisam ser observados, né? Que a taxa de juros, ela é regulada aí pelo Banco Central e pelas instituições financeiras, tá? Há um limite na quantidade de empréstimos que uma pessoa pode pegar? Ela pode ter, por exemplo, 3 empréstimos em diversas contas? Não. Em tese, deveria observar os 30% do rendimento. Então, se ela faz um empréstimo de 1% aqui, 1% ali, ela pode ter 30 empréstimos. Mas, observando em tese esses 30%, que é o que os economistas chamam que é o máximo que a pessoa poderia dispor para não comprometer a sua sobrevivência, né? O seu sustento e da família desse consumidor. Então, o ideal é que você comprometa da sua renda em empréstimos no máximo 30%. Se ultrapassar isso já é um consumidor assim muito, muito vulnerável a uma inadimplência quase que impagável, né? E aí ele fica pedindo empréstimos sobre empréstimos para pagar aquele empréstimo anterior e aí ele se vê uma bola de neve. Uma bola de neve que é quase insolúvel hoje em dia por conta do alto valor dos juros que o Banco Central está impondo aí na economia brasileira. Bom, e vamos agora a mais uma pergunta gravada nas ruas. Confira. Meu nome é Joyce Ferreira e se eu faço um empréstimo consignado e descubro que não é vantajoso e depois posso renegociar? Pois há essa possibilidade de fazer essa renegociação? Em qualquer serviço,
quem está pagando é o cliente, né? Então, em princípio, ele pode sim rever a situação dele, inclusive ir lá procurar o banco e quitar o seu empréstimo consignado, com todas essas instruções que nós já demos. Restituído aí, abatido o valor desses juros, o valor dos encargos que são cobrados até o final, se ele está antecipando a dívida. E no caso de quem pega empréstimo e se arrepende, ele tem esse direito de arrependimento que está previsto no Código de Defesa do Consumidor ou não? Não. Aquele prazo de 7 dias do Código de Defesa do Consumidor é quando a compra do serviço ou do produto ela é feita fora da instituição, fora do estabelecimento comercial, né? Então, para compras de mercadorias e para obtenção de serviços, né? Então, no caso do empréstimo, esse direito de arrependimento não. Mas no dia que você não quiser mais optar por não dar continuidade àquele empréstimo, você comparece ao banco, pede para cancelar, faz o pagamento daquelas taxas, a devolução do dinheiro mais o pagamento da taxa de administração da instituição financeira, e aí esse contrato pode ser encerrado a qualquer momento. Tá ok, muito obrigada pela sua participação, tenha uma boa tarde.